As coisas na WWE já saíram do controle mais de uma vez. Algumas vezes aconteceram brigas de verdade nos bastidores entre as superestrelas. Algumas foram flagradas pelas câmeras e outras ficaram apenas nos relatos das testemunhas. São brigas reais, sem roteiro, que aconteceram por causa de egos, traições e por vários outros motivos. Fique à vontade, porque agora você vai ter 20 minutos de brigas reais nos bastidores. Bret, o Matador. Hart foi traído da pior maneira possível no Survivor Series de 1997. Vince, junto com Shawn Michaels e Triple H, planejaram uma forma de fazer com que Bret Hart perdesse a luta sem que ele desistisse. Bret Hart ficou furioso naquela ocasião, cuspiu no rosto de Vince McMahon na frente de todos, obviamente tudo isso de verdade. Ele foi aos bastidores e confrontou Shawn Michaels, que negou saber do ocorrido. Traíram o Hart da pior forma, planejando fazer com que ele perdesse a luta e se rendesse. Tivemos que jurar que não sabíamos absolutamente nada sobre isso. Por outro lado, a esposa de Bret Hart reclamava com Triple H sobre o que tinham feito com seu marido. Juro por Deus que eu não sabia de nada disso. Sim, bem. Jure por Deus o quanto quiser, mas um dia Deus vai te julgar. Lembre-se, Hunter, um dia você vai pagar por tudo o que fez. Bret Hart, no documentário de Vince McMahon para a Netflix, revelou que Vince apareceu nos bastidores e ele acabou dando 2 socos no queixo dele, e que jamais vai se arrepender de ter batido nele. Na verdade, ele afirma que foi a melhor coisa que já fez na vida. All in Londres é o evento mais importante até agora na história da AEW, e foi lá que CM Punk perdeu a paciência com outro colega da empresa. Naquele evento, enquanto as outras lutas aconteciam, o site Fightful informou que CM Punk e Jack Perry tiveram um confronto físico no momento em que Punk estava indo para o ringue para sua luta e Jack Perry estava voltando da dele. Dias antes, os dois já tinham tido um desentendimento verbal, porque Jack Perry queria usar vidro de verdade em sua luta, e CM Punk disse que era uma ideia estúpida. Alguns meses depois, foi a própria empresa IW que divulgou o vídeo real do que aconteceu naquele dia, onde CM Punk levou a melhor. A primeira versão do ocorrido dizia que Jack Perry foi quem começou tudo, pois ao se encontrarem, Perry se aproximou demais de Punk e o agrediu. Punk respondeu e acabou estrangulando ele para acalmar a situação e ir para sua luta contra Samoa Joe. No entanto, a segunda versão que circulava nas redes era a real, pois dizia que ambos se cruzaram e Punk intencionalmente começou a provocar Perry para irritá-lo. Ambos trocaram palavras duras, provavelmente relacionadas ao que Perry fez em sua luta. Depois disso, eles trocaram socos, sendo CM Punk quem deu o primeiro golpe. Eles ficaram assim, até que Punk aplicou uma chave de pescoço e depois soltou. Dá para ver lutadores como Samoa Joe entrando na briga para tentar separar. Pouco tempo depois desse incidente, Punk foi dispensado do seu contrato na AEW. E bom, o resto é história. Às vezes, problemas reais no ringue surgem pela falta de conexão entre dois lutadores. No dia 11 de dezembro de 2003, em um programa do SmackDown, Eddie Guerreiro machucou o braço enquanto lutava em dupla com Chavo Guerreiro contra Charlie Haas e Shelton Benjamin. E o Shelton fez um movimento bem forte no braço dele. No entanto, a agonia de Eddie ficava evidente enquanto ele descansava. Mas Eddie Guerreiro não ficou irritado exatamente com Shelton Benjamin, e sim com Charlie Haas, que mesmo sabendo que Eddie estava realmente sentindo dor, continuou atacando o braço dele de forma violenta. Eddie não aguentou mais e começou a dar golpes de verdade, com toda a sua raiva. Chavo Guerreiro, do canto do ringue, tentava acalmar a situação, mas não foi suficiente. Embora a luta tenha continuado, o grande problema viria nos bastidores, quando Eddie Guerreiro jogaria uma garrafa de água em Charlie Haas e eles iriam direto para a briga. Bruce Prichard e Kurt Angle se meteram no meio depois dos golpes fortes que foram trocados e a briga de verdade acabou sendo interrompida. Isso foi contado e confirmado pelo próprio Charlie Haas. A ECW sempre foi considerada como uma grande família. Foi assim que a próxima briga de verdade se transformou em algo que iria perdurar no tempo. Rob Van Dam ama acima de tudo a ECW e sempre foi o mais gentil com todos os caras no vestiário. Taz, por outro lado, era totalmente o oposto. Muito moralista
e achava que podia passar por cima dos outros, insultando-os e até tratando-os mal no vestiário. Em uma situação em particular, Rob Van Dam não aguentou mais isso. Ele fez Taz se levantar no vestiário e deu um baita tapa na cara dele. E disse para ele: "Vamos, me responde." Taz ficou mudo. Rob Van Dam já confessou em entrevistas e em podcasts que era óbvio que Taz não queria brigar. Rob Van Dam disse que ele provocava Taz para que ele revidasse, mas o outro lutador não fez isso. Como resultado, eles ficaram conversando por 2 horas. E Rob Van Dam deixou claro para ele que o vestiário da ECW era sagrado. E também disse que eles eram como uma família. No final, não houve briga, mas Taz entendeu a lição. E desde então, Taz e Rob Van Dam se tornaram grandes amigos. Este vídeo está sendo apresentado pela W Experiência, a empresa que te leva da sua cidade até o evento da WWE que você quiser nos Estados Unidos. Ei, se apresse! Reserve já sua vaga para a WrestleMania 42. Para mais informações, lembre-se de seguir a W Experiência no Instagram. Continuem assistindo. Chris Jericho e Brock Lesnar quase chegaram às vias de fato na vida real no evento SummerSlam de 2016. Realizado no Brooklyn, Nova York, Lesnar estava lutando contra Randy Orton. De repente, ele começou a dar cotoveladas brutais e sem parar na cabeça dele. Isso fez com que Orton começasse a sangrar de forma impressionante. Chris Jericho estava nos bastidores assistindo horrorizado a tudo o que estava acontecendo pela televisão. E ele estava muito irritado, porque ele não sabia se o que Brock Lesnar estava fazendo realmente estava planejado ou escrito em algum roteiro. Jericho disse: "Se isso não está planejado, é horrível. E se está planejado, é ainda mais horrível. Porque as cotoveladas na cabeça podem até acabar com a vida de uma pessoa." Quando Brock Lesnar chegou nos bastidores, viu Chris Jericho bastante irritado. Lesnar começou a confrontá-lo e Jericho não ficou para trás. Começou uma guerra de insultos e Jericho, principalmente, o confrontava pelo dano que ele havia causado a Randy Orton. Jericho disse em seu podcast que Brock Lesnar usava muitos insultos homofóbicos contra ele para se defender. Quando ambos estavam prestes a brigar, Vince McMahon e Triple K decidiram intervir entre eles e impedir que essa disputa continuasse. Há rumores de que a briga real entre Sheamus e Sin Cara começou principalmente por uma discussão sobre quem tinha um problema com Drew McIntyre. Quem é um grande amigo de Sheamus? Voltamos a junho de 2014, quando Sin Cara teve um problema com Drew McIntyre, onde o mascarado sentia que McIntyre e os escoceses eram um tanto arrogantes. Em uma gravação de um programa da WWE, Sin Cara estava sentado na mesa dos comentaristas, quando de repente, Sheamus chega e diz para ele se levantar porque é ele quem vai sentar. Sin Cara disse que chegou primeiro, e Sheamus respondeu que isso não importava, já que ele estava há mais anos na companhia do que Sin Cara. Sheamus com certeza deve ter causado esse problema para Sin Cara só para provocar, já que ele estava ciente do que Sin Cara tinha dito ao seu amigo McIntyre. Foi assim que depois, nos bastidores, Sheamus chamou Sin Cara e imediatamente lhe deu um soco. Sin Cara reagiu rapidamente, pegou as pernas dele e o jogou no chão. Um grupo de 5 árbitros que estava conversando nos corredores dos bastidores rapidamente foi separá-los e chamou outros lutadores que estavam por perto para ajudar a acabar com essa briga. Esse relato rapidamente saiu no Twitter, todos os portais da internet, e o próprio Sheamus escreveu no Twitter o seguinte: "Devem estar alucinando, não me lembro de ter sido golpeado pelo Sin Cara nos bastidores." É assim que os irlandeses e mexicanos se abraçam. No dia 30 de março de 2003, foi o dia em que Brock Lesnar teve sua primeira luta na WrestleMania, e foi contra Kurt Angle. No entanto, naquele dia, Brock Lesnar quase perdeu a vida. Tudo isso porque, no mesmo dia do evento, mas mais cedo, os produtores pediram para Lesnar, por favor, realizar um Shooting Star Press, um movimento que Lesnar já havia realizado em anos anteriores, mas que havia parado de fazer devido ao perigo do movimento. Embora para um lutador mais ágil não fosse nada difícil realizá-lo, para um lutador como Lesnar, devido à sua altura e peso, é muito difícil. Muitos rumores diziam que Lesnar, depois da luta, queria acabar com Kurt Angle,
porque foi ele quem não se posicionou suficientemente perto para receber o movimento corretamente. Toda essa teoria era falsa, pois Lesnar estava cheio de raiva, mas ele queria acabar com os produtores que o designaram para realizar o movimento que ele já sabia que poderia ser perigoso. Lesnar estava explodindo de fúria, enquanto todos tentavam acalmá-lo como podiam. Felizmente, existem imagens desse momento. Que personagem incrível foi Santino Marella. Sem dúvida, ele é um dos personagens mais divertidos da história da WWE. No entanto, ele teve um desentendimento em 2005 com Jim Cornette, e isso aconteceu quando Santino estava na empresa Ohio Valley Wrestling, que era o treinamento antes de chegar à WWE. Vamos ver. Como posso explicar para vocês? Era como o NXT. Primeiro os lutadores se preparavam bem, e depois iam para os programas principais. Bom, a questão é que Santino Marella, em um segmento, deveria fingir medo do Boogeyman, mas em vez de demonstrar horror, ele estava rindo. Jim Cornette, depois disso, foi pedir explicações para Santino e acabou dando um tapa nele nos bastidores. Por causa desse incidente, Jim Cornette seria demitido da empresa, e 10 anos depois, os dois se encontrariam nos corredores de uma convenção, e um fã conseguiu gravar esse momento em que os dois aparecem brigando. Lançando esse insulto, de acordo com o que Jim Cornette gritava, dizia que era Santino Marella quem estava provocando ele, e que ele só queria se afastar dele. Santino Marella provocava o lutador ao lançar insultos quando o via. Embora Ed Guerreiro e Kurt Angle fossem grandes amigos, as tensões levaram a uma briga nos bastidores. Em um episódio do SmackDown, Ed Guerreiro não gostou de ver Kurt Angle e seus capangas levando uma surra bem pesada. No entanto, assim que o programa SmackDown terminou, Ed Guerreiro foi até os bastidores procurar Kurt e disse que eles tinham passado dos limites. Kurt disse que não entendia nada, porque ele nem sequer encostou em Ed. Quem fez isso foram seus capangas Luther Reigns e Mark Jindrak. Apesar de terem gritado muito naquela vez, não houve agressão física, mas na semana seguinte, os ânimos voltaram a se exaltar e eles acabaram brigando violentamente. Ed Guerreiro tentou derrubar Kurt diretamente, enquanto Angle o acertou no rosto e tentou aplicar uma chave em seu rosto para não deixá-lo respirar. Foi o próprio Big Show quem teve que intervir para separar os dois lutadores no vestiário. A grande tensão que existia entre eles foi gerada pela disputa de quem seria o grande cara do SmackDown naquele ano. Kurt ficou bastante irritado com o Show por tê-lo separado quando ele estava levando a melhor nessa briga. Mas assim que a briga parou, Kurt começou a refletir e sentiu que o que tinha acontecido não estava certo. Foi assim que ele foi até onde estava Ed Guerreiro e pediu desculpas pelo que aconteceu. No entanto, Ed não aceitou as desculpas e foi embora. Angle o pegou por trás e antes que começasse uma nova briga, JBL interveio para evitar um novo conflito. Big Show vs The Great Khali é provavelmente a luta mais assustadora que alguém pode imaginar. Embora tenham tido seus confrontos no ringue, tudo fica ainda mais diferente quando você imagina eles brigando de verdade nos bastidores. Tudo isso aconteceu em 2009, quando em um evento ao vivo em Porto Rico, CM Punk, Big Show e Jericho fizeram equipe para enfrentar o The Great Khali, o Undertaker e Matt Hardy. Embora todos fossem lutadores incríveis, a multidão foi à loucura quando viu os gigantes se enfrentando. O grande problema surgiu quando o Grande Khali começou a roubar os golpes do Big Show durante a luta. Chris Jericho revelou que o Big Show ficou muito incomodado porque o Grande Khali dava tapas nos adversários e antes de dar os golpes, pedia silêncio para que o som fosse ouvido. Algo que é próprio e característico do Big Show. Quando o Big Show viu o Grande Khali fazer isso, na mesma luta que estavam participando em Porto Rico, o gigante norte-americano não encontrou nada melhor do que confrontá-lo nos bastidores. Mas Khali não se importou e se recusou a pedir desculpas. Como se isso não bastasse, depois de uma enxurrada de insultos horríveis, o Big Show deu o primeiro soco no queixo do Grande Khali. E foi aí que os dois começaram uma briga de verdade e com golpes desse tipo. Jericho conta que havia quase 10 lutadores tentando separar essa briga. Ele também disse que, em um momento dessa briga,
o Big Show escorregou e caiu no chão, e isso fez com que Khali levasse a melhor na luta. Quando já tinham conseguido separar os dois, Vince McMahon chegou e fez com que o Big Show pedisse desculpas ao Khali por ter sido ele quem deu o primeiro soco no outro lutador. Um incidente estranho aconteceu após a luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar pelo título universal na WrestleMania 34, cujo vencedor acabou sendo o ex-lutador do UFC. Fontes especializadas afirmam que Lesnar deu um golpe em Vince McMahon durante o confronto. Segundo informou o site Pro Wrestling Sheet, o lutador estava furioso ao chegar ao Gorilla Position depois da sua luta. E o Big Show? Ele levou um golpe. Mesa de produção onde estava Vince McMahon. Antes do vídeo real, várias versões diziam que o título foi jogado contra a parede. Mas o que todos se perguntavam era: por que Lesnar ficaria bravo? Grande parte do incômodo de Brock Lesnar se devia à má recepção do público pela luta. Vale dizer que a luta teve uma má recepção por parte dos fãs, já que vaiaram o desenvolvimento do confronto o tempo todo. Além disso, vale mencionar que antes do confronto já parecia ser uma das lutas mais previsíveis em relação ao resultado, que no final acabou sendo surpreendente naquela noite. Então, Lesnar quis descontar em Vince, que foi um dos roteiristas daquela luta. No ano de 2006, os ex-campeões mundiais Batista e Booker T foram adicionados para aparecer em um comercial para o próximo evento pay-per-view chamado SummerSlam. Naquela época, Booker T e outras superestrelas estavam tendo problemas com Batista, devido ao romance que ele estava tendo com Melina Pérez, uma diva que naquela época estava com John Morrison. Por outro lado, outras superestrelas acreditavam que Batista estava se tornando bastante arrogante, pois havia se tornado o rosto oficial do SmackDown, depois de conquistar seu primeiro campeonato mundial dos pesos pesados. Acreditava-se que Batista agia como se fosse melhor do que todos os outros. E para um homem como Booker T, que havia lutado desde o fundo do poço para chegar onde estava e que percorreu um longo caminho para fazer seu nome na WWE, essa situação de Batista e sua arrogância já estava incomodando. Enquanto gravavam o comercial do SmackDown, ele perguntou brincando a um lutador do Raw quando ele viria trabalhar no SmackDown, já que ele não tinha nenhum rival nessa marca e não tinha com quem lutar. Esse comentário não agradou nem um pouco a Booker T, que estava muito perto da conversa e conseguiu ouvir tudo. Na semana seguinte, Booker T confrontou Batista nos bastidores e eles partiram direto para a briga. Essa situação foi real. Kurt Angle estava perto deles quando começaram a brigar, e isso foi há bem pouco tempo. Kurt contou em seu podcast que depois da luta, viu que o rosto de Batista estava bastante machucado e que o olho de Booker T estava meio roxo. Kurt explicou que ele e outros lutadores tiveram que separá-los. A primeira fase de Carlito na WWE foi realmente problemática. O lutador caribenho teve dificuldade para se adaptar a certas regras, algo que John Cena deixou bem claro na cara dele, e isso não agradou nem um pouco ao caribenho. Carlito revelou que Cena praticamente gritou na cara dele, e ele não gostou nem um pouco, e eles partiram direto para a briga de verdade. Carlito disse que foi Cena quem deu os 2 primeiros golpes, e que ele mesmo, na verdade, hesitou em dar um soco, porque sabia que John Cena era uma superestrela importante em ascensão na WWE. E Carlito pensava que talvez essa briga pudesse trazer consequências para ele. Este vídeo está sendo apresentado pela WDW Experiência, a empresa que te leva da sua cidade para o evento da WWE que você quiser nos Estados Unidos. Ei, se apresse! Reserve sua vaga já para a WrestleMania 42. Para mais informações, lembre-se de seguir a WDW Experiência no Instagram. Continuem assistindo.